O Conselho Deliberativo do Atlético aprovou nesta segunda-feira o aumento de capital da SAF, com o aporte de mais de 200 milhões de reais, que serão aplicados 100% pelo FIP Galo Forte, que já detinha participação na sociedade. Com o novo aporte, o capital social total da SAF já passa de 1,4 bilhão de reais. Ô Tiburcio, é dinheiro para mais de metro, hein? É dinheiro que não acaba mais, viu, Léo? Brincadeira, muita grana. E agora, eu particularmente acho que não vão fazer um aporte em jogadores assim, não. Que vão dar uma arrumada no CT, pagar conta. Torcedor não fica iludido, porque o Atlético, se tiver que buscar alguém, eles irão buscar dentro da pontualidade, da necessidade. E eu acho que o Atlético tinha que buscar, na verdade, era um treinador. Mas já que o Filipão está aí, eles querem sofrer, que sofram por lá. Ô Matheus, essa grana, hein? Caminhão de dinheiro, hein, rapaz? É, um caminhão de dinheiro. O presidente falou que vai ser usado justamente para isso, para algumas dívidas, né, que estão... É estrutural, né? Estão correndo, os juros, né, estão correndo maiores agora. E se sobrar alguma coisa, talvez coloque no futebol, mas a prioridade é dívida, né? Ô Ailton, o Atlético tem grandes empresários à frente desse projeto, né? Então, a turma deve estar sabendo o que está fazendo, né? Claro, e o Conselho vai também definir de que forma vai ser ali dividido esse dinheiro todo. A gente tem que lembrar que o brasileiro ele não tem uma boa educação financeira na escola, então nenhuma praticamente, né? Então quando vê tanto dinheiro, a primeira coisa que pensa, dá para trazer um Messi e o Cristiano Ronaldo? Não dá para trazer jogadores assim, porque senão o Atlético vai entrar naquele buraco de novo. Então vai ser feito um escalonamento, vai ser investido em jogadores de base. O presidente do Atlético, né, a associação, o Sérgio já disse, o Sérgio Coelho, que vai investir em novos jogadores de base, e é importante. Mas fica uma longa interrogação que eu fiz para a Sara lá fora. Futebol feminino será contemplado? Não, então já vamos chamar o Bruno Musi, que é CEO da SAF do Atlético. Ele falou sobre qual deve ser a destinação desses 200 milhões de reais na SAF. Vamos conferir? A reunião é importante, né? Você ter uma aprovação, né, para um novo aumento de capital da SAF em 200 milhões de reais. Eu acho super positivo. Isso mostra, como o Sérgio falou, credibilidade no trabalho, né? Você colocar logo no início, né, mais 200 milhões, né, que grande parte será destinado para controlar o endividamento da SAF, que já assumiu e já vem reduzindo. Nós vamos levar isso para o Conselho para aprovar uma parte também para investimento na base e também na infraestrutura do CT. Eu acho que isso demonstra a seriedade do trabalho e a importância, né, de 200 milhões de reais, é muito dinheiro, né? Legal, rapaz. E com muita satisfação, acabei vendo meu pai aí no fundo do vídeo ali, que legal. Grande Marquinhos, hein? Ô pai, tamo junto aqui. Ô Tibúcio, e aí, cara? Eu vou te transformar no CEO momentaneamente do Atlético. Seria essa a mesma destinação que você daria para esse caminhão de dinheiro? Eu não tenho a menor dúvida, o Atlético, o caminho é esse, contratar jogadores de base entre 14 e até 19 anos, quando estiver voando mesmo. Agora, o Atlético, eu tenho falado, tenho dito isso aqui no programa, o Atlético, se continuar com o Filipão, vai pagar um preço muito alto na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Você acha que não chega longe, não? Já deu. Já deu, a cota venceu. Você acha que o Atlético não chega longe com esse processo? O Atlético não tem padrão de jogo. Ele tenta colar o Paulinho no Hulk e depois ele experimenta o Paulinho distante com o Alisson pela direita. Que dos atacantes do Atlético é o único que tem 1 contra 1. Perdeu alguns jogadores que tinham essa característica, porque o Kudê mandou embora todos os extremos que tinham facilidade no 1 contra 1, agora não tem. Só tem o Alisson, não tem mais ninguém para fazer essa função. O Filipão não consegue tocar essa locomotiva chamada Clube Atlético Mineiro dentro das 4 linhas. Eu acho que descaracterizaram o Atlético naquele jeito que todo torcedor acostumou a ver. Ponto esquerda, ponto direita, um 9 centralizado e cara chega na linha de fundo e cruza. Eu acho que foi o que deu certo, né? Com Savarino, com Keno. Então, enfim, são escolhas, né? Ô Ailton, destinação para esse mais de 200 milhões de reais. Bruno Musi, que em dezembro do ano passado, ele chegou a dizer que o Atlético tinha ainda 400 e poucos milhões de reais a serem saldados.
É para isso mesmo? Você faria da mesma forma ou destinaria para outra situação? Pois é, as dívidas bancárias, que são as maiores, né, elas têm que ser eliminadas o mais rápido possível. E a gente sabe que na negociação, esses valores que o Bruno Musi falou, eles vão cair bastante. Então, é necessário que se faça esse tipo de negociação. Agora, o Tiburcio falou uma coisa aqui que me deixou assim, muito preocupado, porque quando a gente fala o Atlético está sem padrão de jogo, a gente está falando de campeonato mineiro. Se o Atlético estivesse disputando uma pré-Libertadores, que já começou, eu falo aqui categoricamente, já estaria eliminado da Libertadores. Concordo. Não, Né? com esse futebol tem muita Com dificuldade. essa bola que está jogando, porque não joga... Eu não vou falar que estaria eliminado, porque bola dentro de campo, mas se não tá teria uma aguentando, dificuldade Se não está imensa. aguentando campeonato mineiro, uma pré-Libertadores, o Galo não passaria. E se passasse, seria mais ou menos na forma que está sendo aqui no Campeonato Mineiro. Não, ele está sendo classificado pela incompetência dos times da sua chave, do seu grupo. Porque bola mesmo, o Galo está mostrando, não. Ô, Matheus, diante de toda essa dificuldade que o Atlético está apresentando nesse início de temporada, com essa quantia, né, de dinheiro pomposa, não era para aplicar diretamente no futebol? Pensando em que um futebol bem postado dentro das quatro linhas se traduz em títulos, que se traduz em receita, que se traduz em sócio-torcedor. Ou esse é o caminho mesmo? Pagar dívida e depois, enfim, ver o que vai sobrar para o futebol. Eu, particularmente, tenho alergia à dívida, né? Então, eu pagaria elas primeiras, as mais onerosas, as que os juros correm mais. Então, se sobrar, eu não sei como é que é as contas, né, do Atlético detalhadamente, se sobrar alguma coisa, o problema é que para trazer um jogador muito, muito bom, vamos dizer assim, um craque, vai ter que gastar, como você falou, aí talvez comeria uma boa parte desse valor. Mas, assim, que posição seria essa? Qual jogador? Não, eu que te pergunto aí. Pois é, então, essa é a dúvida que a gente tem, né, hoje. Porque trouxe o Scarpa para o meio de campo. No ataque tem dois titularíssimos, né? Na lateral esquerda não precisa, talvez na direita, mas assim, será que faria muita diferença a certas posições? Então... eu acho que para a O direção... terceiro homem de meio campo está definido, que é o Zarate. Eu acho que para a direção do Atlético o elenco está bem próximo da definição, né? O que tentou agora foi o ponta, mas o Atlético Nacional quis mais porque viu que o Atlético tinha acabado de vender o Pavão por 4. Eu falei, não, então esse menino aqui vale mais. Eu não acredito que a gente vai ter muita surpresa nesse elenco do Atlético, não, Tiburcio. Futebol do Atlético, gente, tinha um repórter que trabalhou lá na Itatiaia há muitos, na década de 70, Paulo Roberto Pinto Coelho, famoso Pé Podre, meu amigo, que assistiu do meu lado. O que era Pé Podre? É o chulé, famoso chulé, É Pé mesmo? Podre, Ele tinha chulé? Tinha muito. Como é que é o nome dele? Paulo Roberto Pinto Coelho, o melhor repórter esportivo que passou por Minas Gerais em todos os tempos. Sem querer menosprezar ninguém, o Paulo era diferenciado, muito, muito, muito. E ele falava, esse futebol do Atlético é um futebol de varejinho. O futebol ruim, Filipão, ninguém aguenta ver. Parece que a reunião ontem foi bem proveitosa, tá? Porque nessa segunda-feira também o Atlético anunciou um novo acordo com a Betano, que é patrocinadora master do time masculino. O novo vínculo agora envolve o patrocínio da equipe feminina, viu, Aelton? E também uma parceria com a Arena MRV. E no novo acordo, a receita total será de 18 milhões de reais por temporada. Muito aquém ainda de São Paulo, né? Muito aquém. Pela exposição do Atlético. E se comparar com o patrocínio da mesma empresa dessa casa de apostas aí com o ano passado... O Cruzeiro recebe 25 milhões. Pois da é, Betfair, se a hein? gente comparar o mesmo valor que eles estão anunciando agora com o do ano passado, se a gente olhar a questão aí de inflação e tudo mais, o atleta está tomando prejuízo, tá, Léo? Tá. Tá Isso sendo depõe prejuízo. contra os demais, E esse aí, tipo de acordo. aí vira e fala assim, né? vai também no futebol feminino. Aí o prejuízo é maior ainda. Se a gente analisar na ponta do lápis, na caneta, tá errado. O Atlético tinha que buscar uma nova fonte de patrocínio para o futebol feminino. Tem que entrar de sola nessa situação. Negociaram mal Aqui, essa. aumentou de 14 para 18, tá? Só Mesmo para assim, completar a informação pouco. aqui. Muito Vamos traçar pouco. um paralelo com as equipes do Rio e de São Paulo. Não, ficou muito Olha aquém. olha do Corinthians. Não, ficou muito aquém. O do Corinthians Não dá nem recebe pra por comparar. mês. O Corinthians recebe, eu acho que é 20 por mês.